Então, o próximo conteúdo que falta para a gente ver antes da P1 é como que funciona funções em Assembly. Antes da gente sair programando, eu vou explicar para vocês rapidinho no Paint, pode ser? Professor, antes de você explicar, eu posso te perguntar uma coisa do exercício que você passou ano passado? Pode, filha, claro. Tem como em Assembly a gente fazer por exemplo, eu passar um valor e depois fazer um vetor daquele tamanho do valor que eu passei? Ah, você quer fazer alocação dinâmica de memória, usando tipo malloc. Uhum, Tem. beleza. Você está vendo o Mars aí, o Paint aí, não tá? Uhum. Antes de eu explicar funções para vocês, eu vou explicar isso. Quando o seu programa está executando no processador, ele vai ser carregado na memória. Isso aqui é a memória, tá? Assim, ó. No começo vai estar o segmento de dados, que são os dados estáticos. Você coloca lá no ponto data, certo? Depois, a gente vai ter o segmento de texto, que é onde estão as instruções. E aqui, ó, na última posição, você vai ter um ponteiro que chama SP, que é o Stack Pointer. E aqui você vai ter dois ponteiros, o GP e o FP. Essa área aqui chama heap, GP e FP é o quê? é Global Pointer e Frame Pointer. E o SP é Stack Pointer. O SP eu já tinha ouvido falar, esse GP e esse você vai falar o que ele serve? Desculpa. Eu, na verdade, não vou falar porque não vamos fazer exercício de alocação dinâmica porque não vai ter tempo. Mas eu vou explicar para vocês como é que esse negócio funciona. Quando você escreve um programa de computador, seja em uma linguagem de alto nível ou baixo nível, existem dados que tu sabe previamente quanto espaço eles vão ocupar na memória. Um exemplo, por exemplo, é uma string. Tu sabe quantos bytes aquele negócio vai usar, porque vocês têm a string e sabe que cada caractere da string é um byte. Se você declara uma variável do tipo inteiro, você sabe que isso vai ocupar 4 bytes. Se você declara um float, também vai ocupar 4 bytes. Se você declara um double, você sabe que vai ocupar 8 bytes. Então, quando você declara um array, fala que o array tem 10 posições, tu sabe quanto de memória você precisa para isso. Quando você vai montar o programa, ou quando você vai compilar o programa. Então, a gente pode decidir essa alocação de memória em tempo de compilação ou tempo de montagem. Beleza? Mas existem outros usos para a memória que tu não sabe de antemão quanta memória você vai usar. Por exemplo, um programa em que você lê um inteiro que vai ser o tamanho do array. E daí você, uma vez que você leu esse inteiro, você vai querer alocar o array. Ou você cria uma lista encadeada. Essa lista encadeada ela pode crescer indefinidamente, certo? Então, o que você faz? Você faz alocação dinâmica. Você usa uma função em C, por exemplo, chamada malloc, memory alloc. E ela vai alocar o número de bytes pedidos contiguamente na memória, em sequência, né? Isso aí você viu em programação. Ou, Uhum, sim, sim. então, aí a pergunta é, existe suporte para alocação dinâmica de memória em Assembly, como tem em C? Tem. A alocação dinâmica de memória, ela acontece aqui na heap. Isso aqui é a área de memória disponível para alocação dinâmica e para a pilha. A pilha a gente vai usar agora. A gente vai estudar ela agora. E essa alocação, você vai usar um syscall. Agora, o teu programa, quando você faz um malloc, esse malloc é traduzido para esse syscall, não, é mais complicado que isso, porque o sistema operacional que cuida dessa alocação dinâmica de memória. Então, vocês vão estudar isso em detalhes em SO semestre que vem. Certo. Beleza? Uhum. Beleza. Mas existe. Se você for lá no... Eu mostro para vocês quando eu voltar para o Mars que tem um syscall que te permite fazer essa alocação. E daí o que essa alocação faz? O Global Pointer fica apontando para onde começa a heap e o Frame Pointer aponta para a próxima posição livre de memória na heap, para a próxima alocação dinâmica. Então, você trabalha com esses dois ponteiros para saber isso. Só que uma vez que você alocou, você vai retornar um ponteiro
para primeiro byte do bloco de memória que você alocou. E se tu perder esse ponteiro por algum motivo, já era. Você nunca mais acha aquele pedaço de memória. Beleza? Beleza. Então tá. Agora vamos falar de funções em assembly. Então olha aqui, ó. Opa. Funções. Em linguagem de programação de alto nível, como C, Basic, se é que dá para falar que Basic é alto nível, Pascal, que mais? Kotlin, Ruby, Lua, todas essas linguagens de alto nível. Todas elas têm suporte à função. Java, Lisp é uma linguagem de processamento de lista, que é função dentro de função. E o que é uma função? Para que ela serve? Alguém arrisca uma explicação para mim? Num programa de computador, por que eu uso funções? Organização. Você pode reaproveitar. Beleza, esses são os dois motivos. Reaproveitamento e organização. Como vocês viram, os nossos programas em assembly, eles são extremamente espaguéticos, certo? É uma tripa contínua de instruções assembly. E aí, quando o assembly foi criado, primeiro só tinha linguagem de máquina, depois o assembly foi criado, certo? Para tornar a programação de computadores mais legível para o ser humano. Se é que assembly pode ser considerado legível. Programas bem maiores do que a gente está escrevendo começaram a ser escritos em assembly, antes de existir linguagem de programação de alto nível. E daí começou a surgir a necessidade de você poder organizar esse código. Será que você escrevia um pedação de código que fazia, sei lá, controlava um acesso a um disco magnético, um HD? Você precisava reescrever esse código toda vez que você fosse escrever um programa novo, ou você podia reutilizar o código? Então surgiu essa necessidade da gente fazer reutilização de código. Rudimento de função está na ideia de macro, que a gente viu na aula passada. Mas macro, na realidade, é só uma substituição, certo? Quando você encontra a palavra-chave, você substitui as instruções por aquela palavra-chave. Uma função, ela cria o conceito de escopo. O que é o escopo? O escopo é que quando você entra numa função, os registradores ou as variáveis, elas são locais daquela função. Vocês entendem isso? Se você criar uma função em C, assim, ó, tem o programa main, daí aqui se chama F1, e você passa um número 42 para ela. Daí aqui você cria aqui, ó, void F1 int n. Daí aqui eu declaro um float f. Não importa como é que a função continua. Esse f aqui, ele é conhecido aqui no main? Não. Por quê? Não. Porque ele foi declarado no escopo dessa função. Esse aqui, ó, o cochetes, esse operador aqui, ó, o abre cochetes e fecha cochetes, é o operador de escopo. Quando você faz um for, por exemplo, você declara aqui, ó, int i igual a 0, ponto e vírgula, e continua o for. Esse i é conhecido aqui? Não. Não, ele não é, porque ele foi declarado aqui, ó. Então ele só vai existir nesse escopo. Se você quer usar o i fora do for, você tem que declarar ele aqui assim, ó. Daí ele existe aqui fora. Entenderam o que é escopo? Tranquilo. Então, beleza. Então, suporte a funções foi criado para quê? Para permitir que o código pudesse ser reutilizado e para organização de código. É muito mais limpo você chamar uma função que faz uma tarefa complexa para você, para o seu programa principal, usando um par de linhas, do que
colocar o código propriamente dito ali no meio, né? Vai misturar com o código do programa principal e vai ficar quase impossível de entender o negócio. Então, em C, quando você quer declarar uma função, você coloca aqui, ó, o valor de retorno, valor de retorno, o tipo dele, né? Tipo do retorno, desculpa, deixa eu tirar isso aqui. O tipo de retorno, o nome, aqui vem os argumentos, e aqui começa a função, e ela necessariamente tem que ter um retorno, certo? É assim que a gente declara uma função. Se eu declarar ela antes do meu código principal, eu não preciso colocar um protótipo. Se eu declarar depois, eu tenho que copiar essa linha aqui antes, certo? É o protótipo da função. É assim que funciona uma função em C. E se eu quero chamar ela no programa main, tudo que eu faço é chamar ela pelo nome dela aqui, passando os argumentos. Certo? Em assembly, obviamente, isso é muito mais literal. O mecanismo é o seguinte: você tem 4 registradores. Você tem os registradores de argumentos. Quais são eles? O dólar A0, o dólar A1, o dólar A2 e o dólar A3. Você tem os registradores de retorno, que retornam o valor da função, que são eles, V0 e o V1. Professor, uma função em C retorna um valor só. Por que em Assembly eu tenho 2 registradores para retornar o valor de uma função? O C não utiliza isso? Imagina que tua função quer retornar um valor de 64 bits. Como é que ela faz? Ela retorna os 32 menos significativos no V0 e os 32 mais significativos no V1. É por isso que tem 2 registradores de retorno. Beleza? E a gente tem um registrador extra, que é o registrador de endereço de retorno, que é o RA, Return Address. Professor, Fala, filho. até o momento, os registradores que a gente utilizava nos nossos códigos, eles são relevantes ou é só por uma questão de interpretação do código? Filho, tá vendo que eu estou usando o nome dos registradores, não o número deles? Uhum. O nome dos registradores é só uma sugestão. Você pode usar outros registradores para passar argumentos? Pode. Mas existe um acordo entre cavalheiros que fala que argumentos são passados pelos registradores A, valores de retorno são retornados pelos registradores V. Você poderia usar o ES, o T para isso? Podia, mas tu não deve. É tipo uma boa prática, né? Exato, porque se outra pessoa for usar uma função que tu escreveu, ele vai estar esperando que os argumentos estejam em A, que o valor de retorno esteja em V. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, se tu segue essa boa prática, o teu código ele fica internacionalizado, ele fica universalizado, melhor dizendo. Entendi. Outros programadores que conhecem essa prática vão saber disso e vão esperar que funcione desse jeito. E professor, esse V0 e esse V1 é a mesma coisa do high e do low ou é diferente? Não, eles são diferentes. O high e o low são 2 registradores, estão aqui, tá vendo? Você vendo que você nem tem um número para eles? Eles são os registradores para onde vai o resultado do mul e do div. Mas, por exemplo, imagina que tua função multiplica 2 números. Potencialmente, você está gerando um número de 64, não tá? Então, você coloca o high no V1 e o low no V0. Entendi. Beleza. Fala. Peraí. Naquela função de multiplicação lá, né? Ela já tinha o MF low, sei lá, esqueci o nome. Aqui, ó, você vai fazer assim.
U, S0, dólar S1. É só isso, certo? Então, mas não... Ah, é o multi que já põe no terceiro, né? O multi já põe no... O multi é assim, né? Ó. Multi, coloca aqui, ó, T0, S0, S1. Aí ele vai fazer T0 recebe S0 vezes S1. Só que tudo que for acima de 32 bits ele vai ignorar. Ah, tem que salvar o multi no T0, então. Eu não posso salvar no S outra coisa. Pode, se você não quiser usar qualquer um desses 32 registradores aqui, ó, você pode usar. Quer colocar no A0, por exemplo, ó, no A3. Você pode. Esses 32 registradores que têm nome, eles podem aparecer em qualquer lugar dessas instruções que esperam um registrador como argumento. Eu falo por boa prática, que antes você tinha colocado o T0. Aí boa prática no T0 ou não tem boa prática nesse multi? Não, agora você vai entender a diferença entre os T's e os S. Beleza. Elas existem por causa de funções, essa diferenciação. Então vamos continuar aqui, que isso aqui é meio complicado. Então, essa acordância aqui de quais registradores a gente vai usar para o quê? Tudo bem, vocês conseguem engolir? Sim. Então agora vamos continuar. Como que funciona uma função? Uma função é uma sequência de instruções em assembly. Para chamar uma função, você vai executar uma instrução chamada JAL, que significa Jump and Link. O que o JAL faz? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, JAL para func1, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o RA receber o PC mais 4, ele vai dar um J para func1. Func1 vai existir num programa aqui, em algum lugar do programa. Vai ser um label, e aqui vão estar as instruções do func1. A última instrução do func1 é um JR para $RA. O que é esse RA? É o return address. Está vendo que ele recebeu o PC mais 4? O PC está apontando para cá. PC mais 4 é a instrução que vem depois do JAL. Quando eu dou um jump para o $RA, eu volto para essa instrução. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo no programa aqui. Que o melhor jeito de entender isso é a gente ver funcionando no programa, certo? O Mars já apareceu aí na frente de vocês? Yep. Então tá. Olha aqui. Eu vou ter o ponto data e o ponto text. Daí eu vou escrever um programa aqui, ó. Eu vou pegar a de U, vou colocar no registrador A0 o que tem 0 mais o número 42. A de U, vou colocar no registrador A1 o que tem no registrador 0 mais o número 10. E daí eu vou dar um JAL para func1. Então, aqui eu vou ter um A de U, $V0, $0, 10 e um syscall. Isso aqui é o meu return 0, certo? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar de U, 0, 0, V0, A de U, V0, 0. Para imprimir inteiro é 1, né? Isso. Beleza? Daí aqui eu vou criar um func1. Dar uns tab aqui para ficar alinhado no programa. Home, tab, home, tab. E nesse func1 eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Add
Que inteiro que você imprimiu ali naquele V001? Já vai ver. Mas, tudo bem. Beleza, tá pronto. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Vamos compilar e ver se não tem nenhum erro. Não tem. Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer e daí a gente simula para vocês verem. Essa primeira linha, linha 17, eu estou colocando o número 42 no registrador A0, certo? Todo mundo vê isso? Sim. A segunda linha, eu estou colocando o número 10. E daí eu chamo a função func1, usando a instrução jump and link. O que vai acontecer quando isso aqui acontecer? O RA vai receber o endereço dessa instrução, que é a próxima instrução depois do JAL, e ele vai pular para cá. Daí ele vai executar essa linha, vai executar essa linha e vai executar essa linha. Essa linha vai saltar de volta para cá. Daí eu executo essa linha, essa linha, essa linha, essa linha e essa linha. Entenderam? Peraí, você pode explicar um pouco Mais devagar. essa ideia do RA? O RA ele aponta para o começo ali onde foi chamado o func? Deixa eu mostrar no código. Também boiei nessa parte da RA. Primeiro, tô aqui. Professor, se eu entendi correto, a diferença desse JAL pro jump é só que o jump ele pula e segue, o JAL ele pula e volta. Não. O JAL, ele faz a mesma coisa que o jump faz, mas adicionalmente ele escreve o endereço da próxima instrução ao JAL no registrador RA, nesse último registrador aqui, ó, 31. Tá vendo que tem o número 0 aqui agora? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu executar e for explicando, acho que vocês entendem melhor. Primeira instrução, eu vou colocar o 42 no A. Daniel, rapidinho. Depois você pode voltar só naquela parte que você explicou o porquê das diferenças dos registradores A, T, R e tal. Só porque eu não peguei muito bem. Eu acho que isso vai ficar bem claro agora para vocês, à medida que eu for explicando função. Acompanha comigo que você já vai entender a utilidade dos registradores, pode ser? Beleza. Então, ó, eu executei a primeira instrução, eu estou no programa principal, né? Executei a primeira instrução e coloquei o número 42 no registrador A0. Executei a próxima instrução, eu coloquei o valor 10 no registrador A1. Tá ali o A, tá vendo? 10 em... Deixa eu tirar aqui. 42 e 10, estão vendo? Agora eu vou pular para o func1. Observa o seguinte, ó, qual que é a instrução que vem depois dessa chamada de função aqui? É esse ADU, a linha 21 aqui, não é? Olha o endereço dele aqui, ó. 0002, não, desculpa. O endereço dele está aqui, ó. 004000C. Todo mundo vê? Yep. Então, o JAL, ele vai pular para a próxima instrução, que vai ser essa aqui, ó, para a primeira instrução da função, que vai ser essa linha 29, e vai colocar esse endereço da próxima instrução, depois do JAL, no registrador RA. Então, olha as coisas acontecendo. Fiquem olhando o RA ali, ó. Deixa eu colocar valores hexadecimais ali. No RA não tem nada, tá vendo? Tá tudo zero. Quando eu executar o JAL, ó, viu que valor que foi para ele? O 004000C. Qual que é o 004000C? É a próxima é o endereço da próxima instrução depois do JAL. Estão vendo? Quando tu chama uma função em C, você não pula para o código da função. Executa o bloco inteiro da função e quando a função retorna, ela retorna para a próxima linha do programa, não é? Depois da chamada da função. Exatamente. Então, é a mesma coisa, só que em assembly você tem que saber para onde que você vai pular. Um jump, não importa se é um jump, um JR ou um JAL, são todos jumps. Eles têm que saber para que endereço que eles vão pular. Por isso que eu tenho que pôr o endereço da próxima instrução, depois da chamada de função, num registrador especial, no RA. Então, tipo... Mas a gente não usa ele só para... Oh, desculpa. Pode falar, Matheus. Então a gente não usa ele só para isso, ou usa? Não, tu pode usar ele para outras coisas.
mas o RA, ele, nessas boas práticas, ele é reservado para ser o endereço de retorno da função. Entendi. Mas nada te impede de usar ele em aritmética. Tranquilo? Professor, então, basicamente, corrigindo o que eu tinha presumido antes, não é que ele pula e volta, ele pula e te dá a opção de voltar, te dá o endereço, aí você escolhe se você volta ou não. Perfeito. Ele pula para a função, mas ele guarda a informação de para onde ele tem que retornar. Entendi. Então, é tipo, ao invés de fazer isso automático, igual acontece lá em C, a gente só tem que fazer manual. Essa é a diferença primária. O C, ele esconde isso de você. Entendi. Porque, Não, obrigado. em última instância, o computador não sabe o que ele tem que fazer. Você tem que falar para ele explicitamente tudo. Professor, então, seria como se fosse um jump ali no final para a linha de cima, onde ele saiu da função. A diferença do jump, do J para o JR, é a seguinte. O J, ele pega o endereço na própria instrução. O endereço vai na própria instrução, né? Você não coloca J label? Isso, mas assim, aí ele pega e já armazena. Certo, entendi. Só essa. Então, a única diferença é que ele já sabe para onde que ele vai voltar. Exato. Olha o que vai acontecer. Vamos executar aqui o programa. Aí eu entrei na minha função, vou executar a primeira instrução dela. Tá vendo que eu estou somando o que está no A0 e no A1? Eu estou somando os argumentos que eu passei. Essas duas primeiras linhas do programa é setar os argumentos. Em C, você faz tudo isso numa linha só. Você chama func1, coloca lá 42 e 10. Entre parênteses. Em Assembly, tu não pode fazer isso. Tu tem que explicitamente falar onde que estão os argumentos. E é por isso que a gente reserva os registradores A0, A1, A2 e A3 para isso. Então, aqui, ó, na linha 17 e 18, eu coloquei os argumentos. Chamei a função. Aqui ela está usando os dois argumentos. Eu vou somar o 42 mais o 10, que vai dar 52. Agora, aqui, eu estou setando o valor de retorno. Estou colocando o T0 no V0. O V0 não é o registrador para retornar da função? Professor. Fala, filho. Aí, tipo assim, eu não precisaria fazer essa linha, né? Tipo não, assim. Você já substituiu o T0 por V0 direto na linha 29. Sim, aí é tipo outra boa prática, substituir o registrador de temporário por um registrador realmente de retorno, no caso. Porque você está sendo mais eficiente na geração do seu código, usando menos registradores. Quanto menos registrador você usar, melhor, porque você tem um número limitado de registrador. Não, mas aí, nesse caso, não estaria usando mais registradores? Aí eu estou usando o T0 e o V0, no caso, não? No meu caso, não é o melhor caso. Eu separei duas linhas para vocês verem. Aqui é o corpo da função. Aqui eu estou setando o valor de retorno. Eu podia ter feito as duas linhas, a 29 e 30, numa linha só. Era só substituir esse T0 aqui na linha 29 pelo V0. Então, na linha de cima aí, você soma A0 com A1, e na linha de baixo você joga esse resultado que estava anteriormente em T0 para V0. É o valor de retorno. É a mesma coisa que dá... Isso aqui é equivalente em C, eu fazer assim, ó. Não, deixa eu terminar de executar, porque senão vai começar do zero. Se eu escrever qualquer coisa no meu editor. Daí, ó, vou colocar no V0 o valor de retorno. Tá ali o 34. O 34 é o 52 decimal, tá vendo? Não é 34, é 3, 4 hexa. 3 vezes 16 mais 4. 48 mais 4 dá 52. Daí, eu vou agora nessa linha 31, eu estou dando um JR para o endereço do RI, que está no RA. O RA tem o endereço da próxima instrução depois do JAL. Quando eu executar ele, eu volto para depois da função, tá vendo? Daí eu faço o quê? Eu pego o V0 e movo para o A0, porque eu quero imprimir ele. Coloco o código 1 e chamo o syscall. Aí eu imprimo o resultado. Outros. O que aconteceu? Professor, mas aí nesse caso o T0 ele pode ser visto. Acho que aqui acabou a execução. Não, eu minimizei a tela, sem querer. Daí eu peguei e imprimi, coloco o código 10 para dar o return 0 e acabou o programa.
Mas nesse caso aí, o T0 ele vai ser visto fora do escopo da função também, né? Então, aí que entra o ponto. Bom, primeiro, vocês entenderam o mecanismo de como chamar uma função e como retornar dela? Uhum. Beleza, é literal pra caramba, mas funciona que nem uma função em C. Só que você tem que fazer tudo à mão. Agora, eu acho que pra quem não entendeu, é mais fácil entender para aquele esqueminha do Paint lá que você tinha colocado. Transformando a JAL em 2, sabe? Para quem ainda não tiver entendido. Não sei se todo mundo entendeu. Calma aí. Esse negócio é provavelmente a coisa mais complicada de assembly que a gente já viu até agora. Tem alguém que não acompanhou o mecanismo de como chamar uma função até agora? Não tenha vergonha de perguntar. Meu, desde o início. Desde o início você não Eu entendeu? esperei, não, eu Também tô esperei meio até agora, perdidão aqui, viu? eu esperei até Tô agora para ter voando. esperança de entender. Tipo assim, não é possível. Mas Tá, não entendi, não. gente, tá? Eu vou desenhar para vocês. Não tô de sacanagem, né? É só porque esse negócio é complicado, não. Então nós estamos aqui no Paint. Eu vou explicar tudo de novo. Vamos lá. Aqui, ó, tem uma função no meu programa principal. Tá aqui, ó. Desculpa. Ponto text. E daí vai ter aqui, ó, um add, um sub, um mul, um load word. Vai indo aqui o código, certo? Até que chega uma hora que eu chamo um JAL e eu pulo para um endereço. Por exemplo, o F1. Isso é um label, certo? Daí, depois desse JAL, eu vou ter aqui um add, sei lá, um load word, um LI e um syscall. Beleza? Isso é um programa normal em Assembly. Não importa os argumentos aqui pra gente. A gente só quer entender como é que funciona o mecanismo da função. Tá, daí, depois desse syscall, acabou o programa. Aqui, ó, é o final do programa. Se isso aqui não fosse um LI, desculpa, deixa eu consertar isso aqui. Coloca aqui, ó, $V0, 10, e syscall. Isso aqui é o return 0, certo? Então, isso aqui termina o programa. Agora, quando eu colocar o F1 logo em seguida, isso aqui nunca vai ser, essa linha nunca vai ser executada em sequência, porque esse cara nunca vai, esse que termina a execução do programa. Então, começa a função aqui. Daí ele vai ter uma instrução, outra instrução, outra instrução, outra instrução, e no final da função, eu dou um $RA. Então, o mecanismo do JAL, da função, é chamar a função e retornar da função. Beleza? Agora, então, como é que funciona? O programa vai executando aqui, ó, nessa direção, até que ele acha o JAL. Quando ele achar o JAL, ele vai pular para cá, ó. Professor, destrincha o JAL de novo. Ele vai pular para cá. Daí ele vai continuar executando assim, até ele achar o JR. Quando ele achar o JR, $RA, ele vai voltar para cá. Vocês entenderam a movimentação? JR é o início da... Esqueci o label. Então, percebe que não tem nenhum label aqui para essa instrução, que vem depois do JAL? Que o JAL, na realidade, ele faz o seguinte, está vendo que dá JAL um label aqui, certo? O que ele faz? Qual é a semântica dele? A semântica dele é a seguinte, ele vai primeiro colocar no registrador RA um endereço de PC mais 4. O PC está apontando para a instrução que está sendo executada. Esse aqui é o PC. Essa instrução vai ser o PC mais 4. Cada instrução ocupa 4 bytes, não ocupa? Esse aqui é o Program Counter, é um registrador que tem o endereço da instrução que está sendo executada. Então, quando eu dou o JAL, por que eu dou JAL, eu não dou só JF1? Ia funcionar? Ia. Só que eu não sei para onde retornar. Eu posso substituir esse código assim, olha, JF1. E aí eu chamo esse aqui de RET1, e aí vai ser o add, certo? Daí no F1,
Vai ter 1, 2, 3, 4, e aqui eu dou um J para RET1. Isso é equivalente. Esse Tá. Você só usou o J para pular de novo para a Exato. sequência depois do JAL. Mas eu sou obrigado a criar esse label aqui, tá vendo? Para eu saber para onde que eu tenho que retornar. Isso não deixa o meu código flexível. Imagina que eu quero usar essa função Eu escrevi a função, eu dou ela para você, você vai usar no seu programa. Tu tem que saber que você tem que chamar de RET1 a próxima instrução depois do J. Porque se tu não chamar, ele não vai saber para onde retornar corretamente. Agora, e se o label RET1 já tiver sido utilizado no programa? Se eu quisesse chamar 2 vezes a mesma função? Por isso que eu não faço assim. Por isso que a gente não usa essa solução. A gente usa o par JAL-JR. O JAL faz a mesma coisa que o J faz. Esse aqui é J. Essa é a semântica, né? O JAL faz a mesma coisa que o J, só que adicionalmente ele coloca o endereço da próxima instrução, para onde que a função tem que retornar, no registrador RA. Isso flexibiliza meu código. Não me obriga a saber criar um label e saber exatamente qual é o label para onde eu tenho que dar meu J na função. Só que agora, o meu endereço de retorno não é um label, ele é um número que está num registrador. Então, eu não posso dar um J, o registrador aqui, eu tenho que usar a instrução JR, que é Jump Register. Pula para o endereço do que está no registrador. E aí, como o RA tem o endereço da próxima instrução depois da chamada de função, ele retorna direitinho. Quem estava boiando, clareou um pouco ou vocês ainda não pegaram? Não, clareou. Mas tinha outro guri que Agora fez sentido. E o outro guri? Quem era o outro guri? Tá tranquilo. Agora você entendeu? Em partes, eu acho. Eu sei. O problema é que tem várias etapas, certo? É isso aí que confunde a cabeça da gente. Fala aí, filho. A questão é sempre a gente lembrar de usar o JAL com o label e no final da função, que seria o label, a gente usar o JR para retornar a próxima linha que foi chamada função. Exato. É uma fórmula Resumindo. com 4 passos. Antes do JAL, você coloca os argumentos. Então, é uma fórmula com 4 passos. Ó. Fórmula para funções. Primeiro, salve os args em A0 até A3. Segundo, JAL para a função. Terceiro, salve val de retorno. Nossa, retorno. Dislexia pegou forte agora. V0, V1. Quarto passo. JR, $RA. Printar e colar na parede. Não é muito complicado, é? Professor, Fala, filho. é sempre RA, né? Tipo, o JAL já faz isso automático. Sempre RA. Ah, tá, ok. Porque você está esperando que o RA tenha o endereço de retorno, o endereço da próxima instrução depois do JAL. Entendi, certinho. O JAL faz exatamente isso para você. Ele coloca no RA o endereço da próxima da instrução seguinte. Acho que também vai ficar mais fácil a hora que compilar de novo lá, que aí dá para ver o program counter, né? Que dá para ver os endereços nos quadradinhos. Agora que a gente deu uma refrescada na ideia, nos 4 passos, vamos lá ver de novo o programa, pode ser? Vou indo lá. Sair e compartilhar o Mars.
Professor, Fala, filho. e se eu quiser fazer uma recursão, como que eu faço para guardar o endereço de retorno para voltar para, digamos, a main, sair da função e voltar para main? Isso é um problemão, porque se você tem uma função que chama uma função, você vai sobrescrever o RA e você vai perder o endereço de retorno. Foi Não é isso que eu você pensei. quer? Isso é um problema. E aí que entra a ideia de escopo. Era o que eu ia explicar a seguir quando todo mundo entender isso. Ah, bom, obrigado. A gente vai cobrir, fica tranquilo, filho. A gente vai ter a resposta rápida para você é que a gente vai ter que colocar na pilha. Agora a gente vai ver como é que a gente coloca na pilha. Mas depois que a gente executar mais uma vez esse programinha bobo aqui. Vamos lá, ó. Primeira, uma fórmula em 4 passos, né? Primeira parte da fórmula, coloca os argumentos no A0 a A4. No nosso caso, eu só precisei do A0 e da A1. Coloquei lá o 42 e o 10 no A0 e no A1. Aí eu dou um JAL para func. Observem o seguinte, o RA tem 0 agora. Depois que eu executar o JAL, duas coisas vão acontecer. O endereço da próxima instrução, que vai ser esse aqui, certo? Esse ADU aqui, está no endereço 00400000C, vai para o RA e eu vou pular para a primeira instrução do func. Vamos ver. Pulei para a primeira instrução do func. Olha o RA. Endereço de retorno da próxima instrução depois do JAL. Todo mundo viu? Sim, sim. Daí, essa instrução da linha 29 é o corpo da minha função. Estou fazendo o que a função tem que fazer, que é somar os dois números. Somei. Então, já foi o primeiro passo, que é colocar os argumentos. Segundo passo, que é chamar a função usando o JAL. Terceiro passo, colocar o valor de retorno no V0, que é o que a gente está fazendo na linha 30. Quarto passo, executar o JRRA para sair da função, retornar da função. E aí eu voltei para a próxima instrução depois do JAL, estão vendo? Professor, Fala. na linha 29, não seria melhor eu usar o registrador V0 direto? Porque aí economizaria a linha 30, não? Eu não precisava usar a linha 30. Por que que eu fiz assim separado? Porque a linha 29 é a função, está fazendo o que a função devia fazer, e a linha 30 eu estou colocando o resultado da função no V0. Só para separar, para poder mostrar os 4 passos. Não entendi, entendi. Não é o jeito mais eficiente, mas é o jeito mais didático. Aham, não, sim. Daí, ó, o que que eu estou fazendo aqui na linha 21? Eu estou pegando o valor de retorno, que eu coloquei aqui na linha 30, tá vendo? Colocando no A0. Por que que eu estou colocando no A0? Porque eu quero imprimir esse valor. E para o Syscall, para imprimir valor, pede que o código do Syscall seja 1 e que o valor a ser impresso esteja em A0. Então, eu copiei ele para o A0, coloquei o código de impressão e chamei o Syscall para imprimir. Imprimo 52, daí eu coloco o código 10 no V0, chamo o Syscall, que é o return 0, e termino o programa. Vocês entenderam o mecanismo agora? Agora ficou um pouco melhor. Beleza. De novo. É triste, porque é extremamente literal. Todos esses detalhes, eles ficam completamente escondidos do programador numa linguagem de alto nível, como C. Percebe que isso é a mecânica de como o processador funciona? Mas em assembly a gente tem que fazer passo a passo tudo. Ô, professor, Diga, filho. nesse caso aí, na aula passada a gente estava vendo a questão de macros e tudo mais. Eu estou um pouco confuso. Qual que seria a diferença das funções e dos macros, né? Porque até então eu estava pensando nos macros como sendo as funções, né? Até mesmo a sintaxe dela era bem parecida, né? O macro, a primeira diferença é a seguinte: toda vez que um macro aparece no programa, ele é substituído pelo código da macro. Por exemplo, a gente viu a função que imprime inteiro. Vamos criar uma macro para imprimir inteiro aqui, ó. Ponto macro, print int, e daí vamos passar um argumento, ó. Na macro end
Pior que parece mesmo uma função isso aí. Na realidade, a macro é a origem da função, mas a função faz muito mais que a macro. Até agora, o que a gente viu de função Professor, Oi. eu tô correto em deduzir que, tipo, a macro, ela não é eficiente igual a função porque ela vai repetir o código toda vez e a função vai ficar dando jumps para cá e para lá? Você está correto, porque, por exemplo, se eu chamo a macro 20 vezes, eu vou substituir o código da macro 20 vezes. Eu vou ter muito mais código no meu programa. Uhum. Teria mais benefício ficar fazendo vários JAWs para um label e ficar fazendo o RA para ele ficar indo e voltando sem repetir o código. Se você chama 1000 vezes uma função, você não vai substituir 1000 vezes o código da função no meio do programa principal. Você vai ter uma cópia só daquele código na memória. E você vai pular para aquelas instruções toda vez. Essa é a primeira razão. Mas tem outras. A segunda razão é que a macro ela é uma diretiva do montador. Isso é resolvido. A macro é resolvida quando o programa está sendo montado. A função ela é chamada durante a execução. Então, por exemplo, se você quer criar uma linguagem orientada a objetos, como o C++, por exemplo, os métodos são funções e os argumentos são atributos. Os atributos são variáveis, certo? Como que você vai criar métodos que são macros? Não dá. Porque, na realidade, uma classe em C++ nada mais é do que um struct, em que os argumentos são itens da struct e os métodos são ponteiros para funções. E quando você cria uma nova instância de uma classe, não funciona. Uma macro, ela é simplesmente uma técnica de substituição de código. O que você consegue fazer dentro dela é limitadíssimo, ela não define escopo. Você não consegue fazer uma macro e chamar outra macro. Não, até consegue. Mas você não tem escopo. A gente já vai ver aqui. Bom, acho que eu nem vou fazer essa macro aqui, porque a gente matou falando que a macro substitui várias vezes o código. Mas, por enquanto, funciona igual. Não tem muita vantagem, não. A gente vai ver o problema de uma função que chama uma função agora, e aí você vai perceber que na macro não funciona. Professor, na macro dá para passar mais de um parâmetro? Tem que ser sempre só um? Dá, você coloca %R1, %R2, %R3, quantos tu quiser. Aí nesse ponto aí, por exemplo, para eu ter o retorno de uma função, que esse retorno são várias variáveis, eu teria que distribuir ele em registradores ali, para depois eu ter o acesso deles? Uhum. Então, tipo, se eu tivesse, por exemplo, uma função que vai retornar 3 inteiros ou algo assim, eu teria um dos retornos sendo em V0 e os outros dois eu colocaria, por exemplo, em V1, V2, algo assim? Não, não. Uma função só pode retornar um valor. Se o valor é de 32 bits, ele vai retornar em V0. Se o valor é de 64 bits, ele retorna em V0 e V1. Se você quer uma função que retorna mais de um valor, você pode fazer isso em C? Você pode. Mas como é que você vai retornar esses valores? Por referência. Os argumentos vão ser ponteiros e você altera os valores na memória. Não é assim que você faz? Sim, sim. Você tem que fazer do mesmo jeito. Entendi. Beleza? Tem mais umas coisas importantes para a gente falar aqui. Então, tá. Fiquem tranquilos que na quinta-feira a gente vai fazer um exemplo usando mais exemplos fazendo função, tá? Então, tá aqui a primeira coisa. Agora, vamos escrever rapidão o fatorial aqui juntos. Deixa eu comentar tudo isso aqui. Eu acho que eu nem vou comentar, eu vou abrir um fatorial direto com vocês. Salvar. Eu devo ter um escrito aqui, e aí eu não preciso digitar, a gente ganha tempo.
GC 013. Programas. E aqui, FAT. Faz, 8 anos que eu escrevi isso com os meninos. O programa de fatorial em C é muito simples, é só isso aqui, certo? Se o N for menor que 1, eu retorno 1. Menor é igual, né? Não importa. Se não, eu retorno N vezes fatorial de N menos 1. Então, olha aqui. O que eu começo fazendo aqui? Apresento uma mensagem, leio inteiro, e daí aqui, eu coloco o N no V0, no A0, e eu chamo o FAT. Daí, tá vendo aqui, passo 1, colocar o argumento nos registradores de argumento. Passo 2, chamar o FAT. Daí, esquece esse comecinho aqui, tá? O FAT começa aqui. Isso aqui é o que a gente vai ter que fazer para resolver isso pouco. Eu já vou explicar isso para vocês. Daqui está o FAT, Estou testando se é menor que 1. Essas duas linhas testam se é menor que 1. Se for menor que 1, eu coloco o valor de 1 e dou retornadas. Esse AD do SP aqui é da pilha. Também é para arrumar a pilha lá. E o retorno da função. Se não, eu pego e decremento o argumento e chamo a fatorial recursiva. Tá vendo que a função está chamando ela? Sim? Agora, olha aqui o problema. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que vai acontecer. Eu vou criar uma func2. E a func2 vai pegar e elevar o primeiro argumento ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Na func1, vamos mudar ela, E multipliquei os dois, e agora eu vou elevar ele ao quadrado. Mul. Olha aqui, T0, T0, T0. Se eu multiplico T0 vezes T0, eu estou multiplicando 52 ao quadrado, concordam? Faltou o T, professor, no limite. Não, é mul só mesmo. O multi, ele pede só 2 argumentos. O mul é uma pseudo-instrução. O multi, ele pede 2 argumentos, Vai pro raio do flow. Isso aqui é uma pseudo-instrução. Vai ser traduzido no multi e no move from low. Eu já mostro para vocês. Tá vendo que eu estou elevando ao quadrado aqui? Você já mostrou. Então, eu não vou fazer isso aqui. Desculpa. Não vou fazer isso aqui. Eu vou fazer assim, olha as porcarias que vão acontecer aqui. A de U, 0, 0, T0. O que eu estou fazendo aqui? Eu passo 1, setando o argumento da função. E daí eu vou dar um JAL para func2. Certo? Aí aqui eu vou pegar e mover para T0. Está em V0, que é o valor de retorno. E daí, movendo de V0 o retorno, e daí eu coloco o valor de retorno. Tudo bem que uma é o inverso da outra aqui, mas, de novo, aquele mesmo argumento, certo? É só para mostrar para vocês o passo 1, passo 2, passo 3 e o passo 4. Não, passo 1, passo 2 e passo 4. O passo 3 vai acontecer dentro da func 2. Aqui eu vou fazer o quê? Essa linha aqui, Só que não é ela. Tem que mudar, né? Eu vou colocar aqui, A0 e A0. Elevei o número que eu passei ao quadrado. E aí agora eu vou pegar, fazer um ADU, colocar no V0, o que tem no registrador 0, mais o que tem no T0, e eu dou um JR $RA. A priori, isso está certo. Para e pensa comigo. Função começa. Eu seto os 2 argumentos. O programa começa. Seto os 2 argumentos. Daí chamo uma função. Coloco o endereço dessa instrução no registrador RA
e pulo para esse label. Esse label está aqui. Aí eu executo essa instrução soma os dois argumentos. Daí eu seto essa soma como argumento para a segunda função. Pulo para a segunda função. Coloco no RA o endereço dessa instrução aqui. E pulo para cá. Daí eu pego o valor que eu passei como argumento, multiplico por ele mesmo, que vai dar o quadrado dele. Coloco em T0. Movo do T0 para V0 para ser o valor de retorno. E retorno da função. Quando eu retornar da função, eu vou pular para cá. Aí eu vou executar essa linha, que é mover o valor de retorno da função 2 para T0. E aí eu pego o que terminei de executar isso aqui. Toda vez que eu termino, esse aqui é o passo 4, né? Peguei o valor de retorno. E agora eu estou pegando o resultado da minha função 1 e colocando no V0 para ser o novo valor de retorno. E estou dando um jump para o RA. E eu queria que voltasse para cá, não é? Ele vai criar um laço infinito ali. Só que não vai acontecer isso. Vai ter um laço infinito. Eu vou ter sobrescrito o RA. Olha aqui. Primeiras duas linhas. Seto os argumentos. Pulo para o func1. No RA, eu tenho o endereço de retorno certinho, que era para ser essa instrução aqui, ó. A instrução da linha 19. Todo mundo acompanhou? Sim. Sim, deu para entender. Daí, ó, somei o 0 com a 1, vai dar 52. Tá lá, ó, 3, 4 em hexa, que é 52 em decimal. Vou tirar aqui o valores em hexa. Ixi, meu computador morreu. Vocês estão aí? Sim. Sim. Não. Não. Agora foi. Meu computador tinha morrido big time aqui, cara. Esse Tá lá, ó. da Xuxa aí. É o PC da Xuxa, cara. Triste que só. Daí, ó, somei. Agora eu vou colocar no A0 o valor da soma. Perdi o valor do A0, tá vendo? Ó? Que antes tinha 42, agora tem 52. E aí eu vou chamar a função 2. E eu vou colocar no RA o endereço da linha 31, que é o 2C. Observa que era 0C antes. Quando eu chamar, eu vou pular para o func2 e vou colocar o 2C ali. Viram? Tá certinho. É o endereço da linha 31, que é para onde ele deveria voltar agora. Daí, ó, eleva ao quadrado, dá um número grandão, que em decimal é 2.704, que é 52 vezes 52. E aí eu vou fazer o quê? Movo esse valor para o V0, para ser o valor de retorno. Tá lá bonitão. Retorno. Retornei para logo depois da função. Coloco no T0, coloco o valor de retorno, dou retornadas. E eu volto para cá. Eu perdi o endereço da primeira chamada de função. E eu vou ficar nesse loop infinito aqui, ó. Professor, volta lá no código rapidinho, só para tirar uma dúvida. Volto sim. Aonde você quer ver? Filho? Filho? Tirou filho. F. Opa, internet deu uma caída, mas tá aqui. Aí na func1, onde tem ADU de T0, de V0 para T0, depois de T0 para V0, isso não tá meio redundante? Tá, agora que eu escrevi, eu falei para vocês. Ó, passo 1, setar os argumentos. Passo 2, chamar a função. Passo 3, retornar da função. Passo 4, pegar o valor de retorno e colocar tirar do V0, né? E aí aqui é o passo 4 da função 1, que é colocar o valor de retorno no V0 para poder retornar da função. Isso aqui é um inverso do outro. Eu movi de V0 para T0 e depois de T0 para V0. Na realidade, se eu E aí, no deletar, caso, se eu tipo, deletar as duas instruções, funciona não tem que só remover os dois? mover esses dois funcionava igual. Mas é porque a função que eu estou fazendo é muito simples. Então, os passos eles podem ser eliminados. Mas são passos necessários daquele algoritmo de 4 passos que eu mostrei para vocês. Isso aqui é equivalente. Sem essas duas linhas, funciona igual.
Entendi, não, certinho. Poderia ter uma subrotina entre essas duas linhas, né? Podia. Poderia ter alguma coisa. E aí eu ia precisar das duas linhas. Agora me conta um negócio. Vocês entenderam que eu perdi o valor de retorno da função? Sim. O preço de retorno da função? Sim. Sim. O problema pode ser pior. Imagina que aqui na função main eu coloco algum valor em S0. Faço assim, ó, add U, dólar S0, dólar 0 e, sei lá, 100. Eu chamo a func1. Quanto que eu espero que tenha S0 na linha 19 aqui? Eu espero que ainda tenha 100, concorda? Sim. Eu espero que o A0 tenha 42. Eu espero que o A1 tenha 10. Só que o A0 vai continuar sendo 42 depois da execução dessa função? Desse programa? Não. Não Você vai. vai perder ele. Você vai perder ele. Ah, você tinha falado isso na hora que você estava executando. Exato. Eu sobrescrevo ele, não sobrescrevi? Aqui nessa linha, ó. Nessa linha aqui, ó. Então, percebe que eu cometi uma violação de escopo aqui? O escopo, do ponto de vista do assembly... Na verdade, você escreveu ele antes, não escreveu, não? Aí, ó, na própria linha 20, você já reescreveu o A0. Linha 20... Não, não, mas aí é depois. Eu estou no programa principal. Ah, é porque tem o JAL, só na verdade. Na realidade, o problema é que o JAL pula para uma função e eu mudei o escopo. Sim, eu esqueci do detalhe. Quando eu retorno o JAL, eu espero que os registradores todos tenham os valores que eles têm, que eles tinham antes de chamar a função. A função não pode alterar o valor dos registradores. O que define o escopo em assembly é o valor dos registradores. Então, eu tenho que ter um jeito de salvar os dados para eles não se perderem. São dois problemas que eu tenho. Garantir que, quando eu chamo uma função, nenhum registrador seja alterado pela função. E, se uma função chama outra função, garantir que eu não perca o endereço de retorno prévio. Vocês entenderam o problema que eu tenho? Professor, para resolver a questão de não perder o endereço de retorno prévio, não é mais fácil a gente salvar tipo um label do que um endereço? Sim, eu poderia fazer isso. Mas se eu usasse um label, eu ia cair naquele problema de quem quisesse usar minha função tinha que saber exatamente o label que eu usei. Entendi. E se o programa que o cara está escrevendo já usou aquele label, vai dar porcaria. Por isso que a gente usa o RA. Solução para isso, joga tudo para a memória. E agora a gente vai entender como que a gente joga para a memória. Eu vou explicar aqui para vocês no Paint, e daí depois eu vou mostrar num programa em Assembly para vocês. Então, deixa eu compartilhar o Paint aqui de novo. Tá. Vamos pegar e diminuir ele. Traçar uma superlinha aqui. Reta, de preferência. E agora eu posso vir para esse lado aqui e explicar. Lembra que quando a sua colega perguntou para mim sobre alocação dinâmica, eu falei que o mapa da memória ele era assim? Tinha 3 regiões, ponto data, ponto text e heap. E que aqui eu tinha um ponteiro que chamava SP. O SP é a abreviação para stack pointer. Ele é o ponteiro de pilha. Vocês aprenderam a estrutura de dados pilha em ED1, não aprenderam? Sim. Sim. Então, isso aqui é uma pilha em hardware.
A pilha simula escopo. Então, qual que eram os problemas que estavam acontecendo? Eu perdi o RA. Eu podia alterar o A0 até o A4. Não é isso? Isso eram os problemas que estavam acontecendo, não é? E ainda tinha os registradores S, T, V, que eu podia perder. Então, na realidade, eu tenho que salvar o V0 e o V1 também. Se eu pegar, antes de começar a executar a função, eu salvar tudo isso na memória, e logo depois que eu executar a função, eu recuperar tudo isso da memória, eu mantenho o meu contexto. Concorda? Aqui, ó. Tem a função. Aqui, eu vou salvar o contexto. Aqui é o corpo da função. Vai ser um pedaço de código aqui. Logo depois do corpo da função, eu seto o valor de retorno, o V0 lá. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou restaurar o contexto e eu termino com $RA. Isso é a anatomia de uma função em assembly. Beleza? Isso aí é aquela coisa que até o diabo entrou no inferno. O que a gente não fez aqui? A gente não fez isso e a gente não fez isso aqui. O resto a gente já fez, concorda? O F começava logo no corpo da função. Fazia tudo que a função tinha que fazer, daí eu colocava o valor de retorno no V0 e dava o $RA. Só que se aqui no corpo da função eu tenho um JAL para uma função 2, eu sobrescrevo o RA. E também vou sobrescrever os A0, o A0 até o A4 para passar argumentos. E daí Tipo, fazendo um paralelo com o C, o que a gente fez foi alterar meio que tudo no endereço, ao invés de... Enquanto, na realidade, o que a gente queria fazer era uma cópia, e alterar na cópia e não mexer no original. Exato. Se você passa por ponteiro, imagina que em C tudo fosse ponteiro. Qualquer alteração numa variável local ia ter um impacto global. Pera, então esse salvar o contexto aí é salvar o ponteiro para as informações que estavam antes da chamada da função? É mais simples que isso. Salvar o contexto é pegar o valor que estão em todos os registradores e jogar para a memória. E isso tem alguma limitação? Não, não tem. Só é lento. Mas, tipo assim, é assim que funciona. É lento porque você podia não salvar, é mais rápido do que salvar. Não fazer nada é mais rápido do que fazer alguma coisa. E como que isso é feito, professor? Eu vou mostrar agora para vocês. Agora, vocês estão entendendo o que faltou a gente fazer? Salvar todos os registradores na memória e depois recuperar eles todos da memória. Porque se eu salvo o valor atual deles aqui, qualquer alteração que eu fizer vai ser restaurada aqui. Deixa eu mostrar isso para vocês. E, por exemplo, na função de fatorial, né? Aí o Professor. limite vai ser o limite da memória? Porque, por exemplo, você vai ter que salvar todos os endereços? Nessa direção. É uma pilha, e a pilha vai crescer nessa direção. Vocês já tiveram um problema quando vocês estão rodando fatorial que chama stack overflow? E aí ver essa super mensagem? Sabe o que acontece? Você vai alocando aqui os dados das suas chamadas de função. E acaba a memória e você tem que escrever aqui. Isso aqui é um stack overflow, transbordo da pilha. Está tentando colocar um dado na pilha, mas não tem mais memória para a pilha. Entendi. Mas aí, por exemplo, nesse contexto, naquele contexto, quer dizer que tinha duas funções e uma função chamando dentro da outra. E era um fatorial, né? Então isso ia ser recursivo. Aí cada vez que chamasse, eu ia ter que salvar cada um daqueles endereços? Sim, senhora. É o que a gente vai ver agora.
Professor, Fala. se eu sei que numa função específica eu não vou estar alterando nenhum registrador que eu uso previamente, é necessário esse processo de cópia? Não. Não é tá. necessário. Mas lembra que, imagina que o compilador está gerando código para você. Você escreveu o seu programa em C, você vai apertar F9, ele vai compilar e gerar o executável, não é? O executável é o código de máquina mais um monte de informação para o sistema operacional. Então, o compilador vai gerar o código de o código de montagem, que é o assembly. O montador vai traduzir o assembly para código de máquina. E daí o compilador vai empacotar o código de máquina mais informação do sistema operacional. Isso que é o arquivo executável. O compilador tem que saber que você não está usando nada na sua função. E o único jeito do compilador, para ele não salvar o contexto, e o único jeito do compilador saber isso seria analisar toda a função. Você acha que o compilador faz isso? Pera, eu não entendi. Buguei. Você escreveu uma função. Sua função, sei lá, tem 200 instruções. Como é que o compilador sabe que você não usou nenhum registrador previamente usado no programa principal? Tipo assim, ele não sabe, mas você não tem como você saber na hora que você escreve. Quando você está programando, você sabe, porque você está rodando um algoritmo na tua cabeça, está analisando. Não usei o S0, não usei o A0, então não preciso salvar. Você percebe que você fez essa análise? O computador é literal, filho. Ele só vai fazer essa análise se você mandar ele fazer. Mandar o computador fazer alguma coisa é escrever um programa que testa isso, que verifica isso. Então, a priori, o compilador não faz essa verificação. O que ele faz? Ele salva todos os registradores. Entendi. Isso no caso de C, né? Que ele... Qualquer linguagem. Até em assembly ele salva automático? Em assembly ele não sabe se está usando. Em assembly você vai escrever isso manualmente. Ah, entendi. Agora, o compilador ele tem já teve a curiosidade de entrar, por exemplo, no Code Blocks, ali nos settings de compilação? Tem várias opções de otimização de compilação. Cada opção daquela é um programa que roda certas análises para gerar um código mais eficiente. Se você selecionar aquelas opções, uma compilação que demora alguns segundos pode demorar até horas. Então, tu não faz essa análise a priori, quando você está prototipando, quando você está criando um conceito de programa. Mas quando você tem uma versão beta e você quer fazer um entregável, aí você seleciona aquelas opções todas. E aí ele vai fazer essas análises. Essas e muitas outras. Beleza? Mas um ponto importante para você entender aqui é que é literal. Se você quer otimizar, não salvar na pilha, não salvar na memória, registradores que você sabe que não foram alterados na função, você sabe porque você olhou o código, você escreveu o código e você fez essa análise, consciente ou inconscientemente na tua cabeça. Você vai se pensar assim, que registrador que eu tenho que salvar na memória? Você vai se perguntar isso. Eu usei os As? Não usei os As. Então não preciso salvar eles. Você está vendo que você está pensando sobre isso? Está analisando isso? Você está fazendo na sua cabeça. Mas o computador vai ter que rodar um programa para ter essa resposta. Para saber isso. Você entendeu esse ponto? Mais ou menos. Eu tenho uma dúvida muito elemental que é tipo, eu analisei e eu escrevi o código. O computador só executa o que eu falo para ele executar. Logo, por tabela, ele também não sabe? Porque Não. ele... Tipo, tô bugado. Você escreveu Só sem ensinar ele a saber, né? Tipo, se você fizer uma função dele saber. Você escreveu uma função em C. Você se preocupou com isso quando você estava escrevendo em C? Que registradores salvaram a memória ou não? Não. Não se preocupou. Mas, para o computador ser capaz de executar a função que você escreveu em C, ele vai ter que compilar ela. Concorda? Porque o código em C
texto. Mas a gente pode selecionar quais registradores que a gente quer salvar na memória ou ele registra tudo? Em C, não. Não, fala aqui no Assembly. No Assembly você pode. Porque você está escrevendo. A responsabilidade de salvar na memória é tua. Então, se tu vai rodar essa análise ou não, é problema teu. Ô, professor, mas se eu posso escolher qual registrador eu vou alocar dentro da memória, por que eu não uso uma fila em vez de uma pilha? Porque, tipo assim, o programa ele é sequencial, não é? Não, é por causa da chamada recursiva. O primeiro a sair tem que ser o último a entrar. Entendi. Não, você não entendeu. Aqui, Não, mais ou menos. É que, tipo assim, pra mim... Tá. Como é que funciona a fila? A fila vai entrar aqui, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. É uma first in, first out. Como é que funciona uma pilha? É o contrário. O primeiro que entra... é o first out. O último que entra é o primeiro que sai. Então, imagina que você tem a memória. E você vai colocar a informação sequencialmente na memória. Você vai alocar nessa direção. Você chamou uma função, você deu um JAL. Você colocou aqui o contexto dele, o valor dos registradores dele. Quando esse JAL terminar de executar, você vai dar um JR. E daí você vai tirar daqui. Só que se dentro desse JAL você tiver outro JAL, você vai colocar aqui. Qual função retorna primeiro? Esse aqui ou esse aqui? Ah, entendi. Entendeu? Professor, isso que você está fazendo é o valor do escopo? Agora que minha ficha caiu. É o valor do escopo. Ah, porque aí, tipo, na hora que você recuperar os dados, se você usar alguma variável que era local da função, ela vai ser sobrescrita. Na realidade, vocês estão filosofando sobre um negócio que é simples. Deixa eu mostrar para vocês, vocês vão entender. Olha aqui. Eu chamei uma função JAL F1, certo? Daí tem o próxima instrução, o RA vai estar apontando para cá, certo? Para essa próxima instrução aqui. Daí o programa continua e aqui eu vou ter o F1. Aqui eu tenho que salvar o contexto. Vou chamar de salvar contexto, tá? Como é que eu salvo o contexto? Eu pego essa memória aqui, ó, e eu uso o SP. Daí o que eu vou fazer é salvar todo mundo que eu quero salvar. Então aqui, ó, salvar o contexto. O código dele vai ser o seguinte, ó. Eu vou salvar na memória. Aonde? Quem que eu quero salvar? Eu quero salvar o A0. Aonde eu vou salvar? No endereço do SP. Então, olha aqui. A memória está aqui. Gente, só para ficar mais simples o meu desenho, eu vou fazer que isso aqui seja 4 bytes, tá bom? Então, cada célulazinha é 4 bytes. Mas, na realidade, vão ser 4 células de 1 byte. O SP está apontando para cá, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é salvar o A0 aqui. O valor do A0, né? Vou pôr um asterisco aqui na frente para você saber que é o valor do A0. Uma cópia do valor que está lá dentro, né? Depois, eu vou salvar quem? O A1. Aonde? A partir do SP, o SP está apontando para cá, certo? Menos 4. Porque, ó, esse aqui é o endereço 0, esse aqui é o FF, tudo F. Esse aqui é o 00, tudo 0. Então, se eu salvei aqui, essa célula está ocupada. Qual que é a próxima célula disponível? É essa aqui. Ela está no endereço. Esse aqui vai ser o FC. Desculpa. Deixa eu mudar aqui. E antes de salvar, não pode decrementar o SP lá? Pode. Você podia fazer assim, ó. Add new $SP, $SP, menos 4. E aí era 0 aqui de novo. Mas percebe que o SP não está mais apontando para cá? Ele vai passar a apontar para cá? Sim? Daí quem mais eu preciso salvar? O RA. Porque se eu chamar uma função dentro dessa função, lascou na piromba, né? Eu faço um ADU, coloco SP, SP, menos 4. Daí o SP não aponta, aqui está um A1, né?
Agora o SP está apontando para cá. E aqui eu vou colocar o número que estava no RA. Então, save word, o RA, no endereço que está apontando o SP. E todos os outros registradores que eu precisar. E se salvar o contexto? E restaurar o contexto? Aí eu faço o contrário. Ó. Eu vou dar um load word, coloca no RA, o que tem no SP, é o que está no endereço apontado para SP. Daí eu faço aqui, ó, add new $SP, $SP, mais 4. Aí download word, A1, 0, $SP. Aí o add u, 4 de novo, né? Load word, $A0, 0, $SP. E aí eu dou um add u de novo, mais 4. Isso é mais 4. Né? Mas o mais você não precisa colocar. Entenderam? Rapaz, que rolê. Não, depois que começou esse trem de Sim, na salvar verdade, contexto professor, aí, só para enrolou. Lascou? Antes desse trem de salvar contexto aí, esse tal de SP, eu tava entendendo. Quando tava só no JAL e no RA. Não, ó, o save word e o load word você aprendeu na aula passada, concorda? Uhum. Então, o problema que eu tinha era que eu não podia perder os valores do A0, do RA, do A1, não era? Uhum. Como que eu faço para não perder eles? No começo da função, eu jogo tudo para a memória. Como é Mas que a eu... gente já não fazia isso lá antes, aqui, antes da função? Jogando os argumentos lá nos registradores? Deixa eu mostrar o código para você. Não estou salvando nada na memória. Eu estou colocando o argumento no registrador de argumento. E aí, quando eu entro na função, ó, eu não estou salvando nada na memória, tá vendo? Uhum. Ó, quando eu chamo o JAL Func2, eu acabei de perder o RA. O RA antes apontava para essa linha 20. E agora ele vai apontar para a linha 32. E aí eu fico naquele loop infinito. Uhum. Entendeu? Entendi. Como que eu resolvo isso? Eu resolvo jogando tudo que eu não posso perder para a memória. Salvo o contexto. O contexto é os registradores. Salvo o número que estão nos registradores na memória. Faz o que a função tem que fazer. Se quiser chamar a função, chama. Terminou de executar o corpo da função. Pego o valor de retorno, se a função tivesse, não for uma função void, e coloco no V0. Depois disso, eu faço o quê? Agora eu tenho que deixar o processador do jeito que ele estava antes dessa função executar. Então, eu leio os registradores da memória. Uhum. O ponto é aonde na memória eu enfio esse negócio. O lugar que se escolheu para enfiar isso é nessa pilha. E você vai alocando da última posição disponível da memória para cima. Por isso que eu estou fazendo isso. Ó. O SP estava apontando para essa última célula aqui, tá vendo? Aí eu posso escrever o A0 ali, que é uma posição livre de memória. Escrevo o A0. Agora, eu tenho mais coisa para salvar? Tenho. Então, eu pego o SP, não deixo ele apontando para cá mais, faço ele apontar para cá. Como é que eu faço para um registrador apontar para o endereço de memória? Eu mudo o número do endereço que está lá dentro. O endereço dessa célula é o endereço anterior menos 4. 4 bytes, né? Daí eu posso escrever o A1, movo o ponteiro para cá, com esse menos 4 de novo, escrevo o RA. E acabou. Executa, aí eu continuo lá, executo o corpo do programa, seto o valor de retorno. Agora eu vou deixar o processador como ele estava antes de eu começar a executar a função. Daí eu restauro o contexto. Então eu vou pegar, o SP está apontando para o RA aqui. Vou carregar da memória para o registrador. Tem mais registrador para tirar da memória? Tem o A1 e o A0 ainda. Então eu pego e faço o ponteiro que estava apontando para cá, apontar para cá. Esse endereço está 4 bytes acima desse endereço atual, então eu incremento. Agora eu recupero o A1, incremento, recupero o A0 e incremento. E professor, por exemplo, se eu tivesse colocado o incremento ali no lugar do 0,
Aí na próxima, você ia ter que colocar mais 8 ou você ia continuar colocando 4? Como é que é, filha? Porque tem esse incremento aí já dentro do LW, né? Que o senhor ia começar botando Ah, ele, eu não te entendi então, depois que eu entendi. isso aqui era o que eu explicava para você. Só que esse jeito, você tem que fazer um add para cada registrador que você está salvando. É bem pouco eficiente. Então, o jeito. Então, minha pergunta é tipo assim, se você botar lá, ele vai dar um add, ou ele vai. Ou você vai ter que botar tipo 4, 8, 12, 16. Olha que interessante que você pode fazer. E é assim que a gente faz de verdade. O código fica muito mais limpo. Deixa eu mostrar para você, que agora você vai entender isso. O SP está apontando para cá, certo? Então, eu vou salvar o contexto. Como é que eu salvo o contexto? Primeiro eu vou fazer isso aqui, ó. Save word. Quem que eu quero salvar? O A0. Aonde? Na posição que está no SP. Agora, quem que eu quero salvar? O A1. Aonde? Na posição que o SP está apontando, -4. Para isso que serve o 0, então. Exato. É só para isso que a gente usa. E aí aqui eu ponho o RA, ó. Desculpa. -8. Mas o ponteiro está apontando para cá ainda, tá vendo? O que eu quero fazer agora? Eu quero fazer esse ponteiro apontar para a próxima posição de memória livre. E aí eu faço o quê? Um ADU só. $SP, $SP, -12. 0, -4, -8, -12. Entenderam? Uhum. E agora eu vou restaurar o contexto. Professor, dá para fazer isso com função? Tipo assim. Dá. Na verdade, os compiladores fazem exatamente isso. Eles têm uma macro que é salvar contexto e restaurar contexto. Salvar contexto joga todos os registradores para a memória e o restaurar contexto puxa todos eles da memória. Agora, para restaurar o contexto, ó, o ponteiro está apontando para cá agora, não é? Para a próxima posição livre. Então, eu dou um load word, quem? O RA, a partir da onde? Não, tem até um jeito mais simples. Tem dois jeitos, vou fazer os dois códigos para você. O RA, aqui, ó, 4 $SP. É o SP mais 4, aqui. Load word, $A1, 8, $SP. Load word, A0, 12, $SP. E aí eu faço um ADU, $SP, $SP, 12. Professor, na aula de quinta, você pode retomar um pouco dessa parte? Claro. Gente, fica mostrando. Coda uma coisa com isso aí, professor. Tipo, essas coisas de contexto aí. Até função ali eu tava tranquilo. Aí esse trem de salvar o contexto meio que complicou um pouco. Esse aqui é o mesmo código daqui, mas eu não gosto de fazer assim, eu prefiro fazer assim, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse ponteiro daqui, tá apontando para cá, e fazer ele voltar a apontar para cá. Como é que eu faço isso? Eu começo a restaurar o contexto fazendo um ADU. Aí eu coloco no SP, o que tinha no SP, mais 12. Então, isso aqui tá aqui o ponteiro, né? Mais 4, mais 8, mais 12. Então, agora, o ponteiro está apontando para o A0, certo? Aí eu faço aqui, ó, load word, $A0, 0, $SP. Load word, $A1, -4, $SP. Load word, $A2, -8, $SP. Nossa, bem melhor. Ambos os códigos que eu mostrei fazem exatamente a mesma coisa. Só que eu acho essa versão mais simples. Então somos dois, professor. Gente, isso é o que tem de mais complicado que a gente viu até agora. O que a gente vai fazer na aula que vem? A gente vai escrever um programa fazer um exemplo de código junto que chama função.
basicamente, o que eu quero fazer com vocês é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu quero fazer fatorial ou qualquer outro programa clássico recursivo. Porque o programa não importa muito, o que importa é o mecanismo. Olha o FAT aqui, ó. Estou lendo, estou mostrando uma mensagem, leio o inteiro, que é o N, coloco o N no A0 para ser o argumento da função, chamo o FAT. Daí eu pulo para o FAT. Aí, ó, quando eu chamei o FAT, eu coloquei o endereço da instrução da linha 30 no RA, certo? Aí eu pulo para cá. Aí olha o que eu estou fazendo. Estou decrementando o ponteiro. Outro jeito de fazer, ó. Decrementei o ponteiro em 8. Aí eu salvei o RA, salvei o A0. São os dois caras que eu não posso perder. Daí, observa que eu estou usando os T's aqui, tá vendo? T, T, V0. Então, não alterei nada mesmo. Não precisava salvar mais ninguém. O T é de temporário. A ideia é que, se eu colocar um valor do T, eu não espero que esse valor seja preservado pela chamada de uma função. E os registradores S são de salvos. Quando eu chamo uma função, tem um valor no S. Eu chamo uma função, eu espero que os valores do S sejam mantidos. Então, eu nunca salvo na pilha os T's, mas sempre salvo os S. Entenderam a ideia? Acho que sim. Por quê? Para não ter que salvar 32 caras lá. Eu vou salvar os A, os V, o RA e os S. Todos os outros registradores eu não salvo, nunca. Como é que são? Quais que são, então, professor? Eu salvo os As, o RA, os Vs, V0, V1 e os S, do S0 ao S9. Do S0 ao S7, desculpa. O T, então, ele serve para quê, o T? O T é de temporário. Imagina que pega uma expressão aritmética em C. Ela não consegue ser traduzida para uma instrução em assembly. Ela vai ser traduzida para várias instruções, não vai? Então, eu vou precisar de descansos para colocar os valores intermediários daquela expressão aritmética. Eu uso os T's para isso. O T é um registrador temporário, que eu coloco um valor e uso em seguida. Mas se eu perder ele, não tem problema. Isso aqui, já fica sabendo que é isso, né? E por que dos argumentos só salvo o A0? Não, eu só salvei o A0 aqui porque eu só usei o A0. Ah, entendi. Se tivesse outros A's, ia salvar outros A's. Eu fiz essa análise. O compilador não faria isso. O compilador salvaria o RA, o A0, o A1, o A2, o A3, o V0, o V1, o S0, o S1, o S2, o S3, o S4, o S5, o S6, o S7. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. O compilador já faz isso automático? Já. Eu acho que eu tenho um úteis aqui. Deixa eu ver. Ah, tá naquela função que você já existia, né? Aqui, ó, IOUtil. São um monte de macros. Olha, que ótimo, não está aqui. Deixa eu procurar no outro diretório. Subir. Vamos ver se tem nessa aqui. Programas. Macros. Também não tem. Vamos ver aí. Também não está aqui. Como os úteis eu já abri? Não. Aqui. Olha aqui, ó. Push é salvar contexto. E no assembly do x86, você tem uma instrução que é push. E tem outra instrução que é pop. Essas instruções salvam todos os registradores da memória e depois recuperam todos eles da memória. No MIPS, tu não tem essas instruções. Tem que fazer à mão. Olha o que eu estou fazendo. Salvando o RA, o A0, o A1, o A2, o A3, o V0, o V1 e o S0 ao S7. E olha o POP. Eu carrego eles todos da memória. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, eu salvei os dados na memória, né? Antes de chamar a função. E aí, lá dentro da função, eu trabalhei no valor. Ah, tá, mas não, já respondi já. Porque aí esse valor vai ser retornado em V0 ou V1. Aí eu tenho que carregar ele de novo depois de recuperar os dados, é isso? Exato.
é isso que uma macro não faz pra gente. A macro não trabalha com contexto. E ela gera muito mais código. Porque toda vez que a macro aparecer, você vai substituir a chamada da macro pelo código da macro. Gente, eu sei que é difícil. A gente vai rever tudo na quinta-feira, tá bom? Medo dessa prova. Medo. Amém. Não tenha medo da prova. A gente vai fazer pelo menos mais 2 programas usando funções antes da prova, tá? Ainda dá tempo de desistir? Olha, eu vou falar para vocês agora, antes da P1. Vocês vão estudar, vocês vão fazer a prova, e eu espero que pelo menos 50% de vocês tirem alguma coisa acima de 80. Isso se ninguém colar. Quem tirar uma nota ruim nessa prova, se eventualmente vocês tirarem uma nota ruim nessa prova, não desistam da disciplina. Eu tô querendo desistir antes de fazer a primeira prova. Sabe por quê? Eu vou dar um dado para vocês interessantíssimo. Em média, reprova entre 30% e 50% das pessoas que cursam essa disciplina comigo. Mas a culpa não é minha, a culpa é de vocês. Vocês fazem a PU e desistem. Sabe qual é o índice de pessoas que continuam depois da P1 e são aprovados? 98%. É que aquilo, né, professor? Martelo na cabeça. Se eu fui mal na P1, que é a mais fácil, imagina nas outras. Não, né? Tá enganado. Eu acho que a P2 é mais fácil que a P1. E, cara, eu não tô nem aí se tu tirou aritmeticamente. Bom, deixa eu... Vamos desligar